Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece. Você está pensando? Ou você está no modo automático na sua vida? Ou você está repetindo o que que as pessoas falaram para você? Você está repetindo as coisas que as pessoas falaram para você até hoje, tá? Então, bora lá. Módulo autossugestão. Vimos lá desde o começo que você tem a sua herança, você tem a sua fazenda. A sua fazenda é o seu subconsciente. E o plantio que você emprega ou que você deixa acontecer nas suas terras influencia os seus resultados. Dos pensamentos derivam as ações. Então, se você quer ter ações diferentes, pense diferentemente. E a melhor maneira de você pensar diferente é de você semear melhor, semear pensamentos melhores no seu subconsciente. E para isso é que serve a autossugestão, tá? Então, esse é o resumão desse módulo. No livro você vai ver que está bem mais curto, tá? Então, esse módulo aqui acabou ficando bem mais extenso do que eu imaginava que seria, porque tem muita coisa para falar sobre autossugestão. Então, perceba que você tem o seu cavalo, você tem o seu emocional, e esse cavalo te permite acessar lugares do seu subconsciente que você não acessaria se você estivesse por conta própria, se você estivesse só com o seu racional, só com o seu consciente. Então, veja que isso é super interessante. Tem coisas na vida que você só percebe quando você está num estado emocional específico, tá? Mais para frente, vamos ver estados emocionais diferentes, emoções positivas, emoções negativas, tá? Os alimentos emocionais, as fontes de inspiração do seu subconsciente. Olha que interessante. Vamos ter um módulo inteiro só sobre o subconsciente. Então, esse módulo é como a ponte entre o seu consciente e o seu subconsciente. Então, nos deparamos com o seu cavalo, conhecemos o seu cavalo, entendemos o raciocínio emocional do seu cavalo, as respostas que as pessoas têm de maneira geral a situações estressantes. Então, aquelas respostas típicas de luta, fuga, de congelamento, aquela letargia safada que às vezes acontece quando você vai estudar. E também o modo suplicante, quando você tenta barganhar numa posição submissa com uma figura de autoridade. E perceba, esses termos mais técnicos, eles são importantes por quê? Porque uma coisa é uma figura de autoridade, outra coisa é a autoridade de fato. Então perceba que existem essas distinções que são importantes. E o modo suplicante é uma maneira de você tentar lidar com uma situação estressante, tá? Então, o seu cavalo, ele está acostumado a agir assim. E na sua vida, na vida das pessoas de maneira geral, como é que funciona? As pessoas, o mundo, o ambiente deposita um monte de coisa na sua mente e você não tem muita escolha nesse período de desenvolvimento crítico. Então, quando você é um recém-nascido, você não tem muita escolha, assim, muito lugar de fala quando você está barganhando aí, por exemplo, leite, certo? Então, e depois? Quando você tem lá os seus 20 anos? Depois, você age como consequência desse período crítico de desenvolvimento, da sua ontogênese. Então, quando você entende o seu cavalo, você entende por que, que as suas emoções são como são, por que, que você pensa da maneira que pensa, por que, que você é ativado emocionalmente em certas situações, situações gatilho, por que, que algumas coisas te movem como movem, entende? Por que que certa, isso tanto para situações positivas quanto negativas, por que que essas situações são ativadoras para você? Entendendo o seu cavalo, você consegue, consequentemente, domá-lo melhor. E aí é o tema do vídeo anterior. Então, métodos de doma. Vimos o método irracional ou tradicional, né? O método impositivo, né? Então, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, tipo essa linha de raciocínio. E
o seu cavalo, nesse modo irracional, ele é apenas um instrumento sem vontade própria. O seu cavalo, nesse modo, ele é apenas uma ferramenta do seu racional. Então, o seu racional, no modo irracional, quando você vai domar o seu cavalo, o seu consciente não está nem aí para o que importa emocionalmente para o seu cavalo. Ele quer a meta e simples assim, só isso. Então, e perceba que na analogia, nessa metáfora, às vezes acaba ficando meio, os termos acabam ficando um pouquinho confusos, mas faça o esforço de, sempre que eu falo cavalo, você pensar no seu lado emocional, no seu lado interno, nas suas emoções, tá? E quando eu falo modo racional, neste contexto, imagina quem vai montar o cavalo, o fazendeiro, você que recebeu as heranças. Então, veja só, quando você está no modo tradicional, é o modo imposição, modo chibata, o modo, sabe, chicote e sem conversa. Agora, quando você está no modo Índia ou modo racional, aí é diferente de doma, tá? Então veja só, o que que acontece quando o seu cavalo ele só se acostuma ao modo tradicional? Ele aprende o quê? Que o comum é se sentir desamparado. E emocionalmente você pode se sentir desamparado. Vem comigo que agora a... o exemplo que eu vou dar vai fazer muito sentido para você. Presta atenção, eu já vou mostrar os slides aí depois. Olha só, quando o seu cavalo ele está acostumado a ser chicoteado pelo seu ambiente, a ser, sabe, forçado a fazer coisas pelo seu ambiente, ele entra no modo desamparo aprendido, no modo suplicante, uma maneira de você lidar com situações estressantes. E olha o que acontece. É isso que faz com que você subconscientemente busque relações tóxicas para você. É isso que faz com que, por exemplo, a fêmea busque o macho tóxico, o macho abusador e vice-versa. É isso que faz com que o macho busque a fêmea tóxica, a fêmea abusadora. E aí você tem aí relações narcisistas e codependentes, sabe? Um e outro lado da mesma moeda. Qual moeda que é? A moeda na qual o cavalo de cada uma das pessoas da relação foi acostumado a se sentir desamparado, a se sentir desempoderado, a se sentir apenas um instrumento sem vontade própria, sem livre-arbítrio. É aquela coisa assim, é assim, querendo ou não, vai ser desse jeito. E isso pode influenciar nas suas decisões, no seu processo decisório, não apenas de relacionamento, mas de trabalho. Você pode ficar num ambiente em que o seu chefe ou a sua chefe acabe sendo, digamos assim, moralmente condenável, vamos dizer, vamos colocar esses eufemismos aí, né? E então você acaba talvez lidando com seus clientes, vamos supor que você seja um empreendedor ou seja autônomo, ou até esteja numa parceria de negócios, você pode lidar com os seus clientes ou com seus sócios com essa mesma mentalidade emocionalmente codependente, emocionalmente narcisista, dependendo de como o seu cavalo foi domado até então, pelo seu ambiente ou por você mesmo, inconscientemente. Então você percebe a relevância desse tipo de conhecimento? Você percebe que isso vai muito além de um passo a passo mais técnico? A gente vai ter o passo a passo técnico aqui. No módulo 4, conhecimento especializado. No módulo 6, planejamento organizado. Agora, os preâmbulos, olha só, mais uma palavra difícil, ou até outra palavra ainda mais difícil, os prolegômenos, tá bom? que é o prólogo, ou que vem antes, né, do assunto propriamente dito. Então, essas introduções, elas são importantes para contextualizar com a sua vida. Vamos supor que você queira riquezas aí financeiras, tá? Vamos supor que você queira aí os seus, vai, estávamos falando em 50 mil lá no começo, agora já 50 mil virou fichinha. Vamos supor que você queira ficar milionário ou multimilionário, tá? Beleza. Então, você quer os seus milhões. Para isso, você tem que se tornar o seu maior aliado e não o seu pior inimigo. O que que acontece com a mente, que as pessoas costumam falar? Você pode ser o seu pior inimigo. Por quê?
Quando você está em tensão interna, quando você tem um lado puxando para o lado, o outro lado puxando para o outro lado, você fica em tensão interna, e aí o seu cavalo quer fazer uma coisa, e o montador do cavalo quer fazer outra coisa, e aí ninguém chega a lugar nenhum. E geralmente isso acontece quando? Quando o método tradicional de doma é aplicado, ou seja, quando você tenta fazer várias repetições sem o fator emocional. É isso que diferencia, por exemplo, a autossugestão no sentido mecânico e a autossugestão no sentido emocionalizado da palavra. E isso não foi bem explicado no livro Quem Pensa Enriquece. O autor simplesmente partiu do pressuposto que basta você sentir emoção e você fazer a repetição e pronto, aí a autossugestão funciona. Agora, isso também não é muito explicado hoje em dia, as pessoas meio que repetem o que está escrito no livro sem entender o que o livro está querendo dizer. Né? Você pode pegar qualquer outro curso deste livro, Quem Pensa Enriquece, o que você vai ver são apenas pessoas de certo modo, sabe, repetindo o que está escrito no livro para você, ao invés de expandir o conteúdo. Então, veja, a autossugestão mecânica é uma autossugestão em que você meio que faz uma auto-hipnose na base da marra e você tenta muito acreditar, você tenta com força acreditar e você não liga muito para as emoções que você pode estar pisando em cima, você não liga muito para a sua ontogênese, para o seu período crítico, você não liga muito para se acolher e para entender as suas emoções, os seus sentimentos. O que você se importa com é o quê? Você se importa com apenas, neste contexto, em repetir incessantemente uma afirmação ou uma frase ou uma crença, o que quer que seja, e você quer muito acreditar. E quem quer? O seu racional, o seu modo consciente, o seu modo montador de cavalo. Quer muito acreditar numa coisa. E tem alguma coisa de errado nisso? Bom, inerentemente, a priori, não tem. O problema é se você querer muito acreditar numa mentira. Você vai se frustrar, entende? Então, aí qual que é a diferença? Quando você faz a autossugestão emocionalizada ao invés da autossugestão mecânica. A autossugestão emocionalizada, ela funciona de que modo? Ela funciona com base nas afirmações, só que alinhadas com o que é importante para o seu cavalo. É isso que muda totalmente o game. Porque perceba, se formos falar de alguns princípios, digamos assim, herméticos, de alguns princípios de criação, você, pessoa, você ser inteligente que está assistindo esse curso, você tem o poder de criação na sua vida. Da mesma forma que, assim como as características do universo, né, o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Criador, então você também pode criar. Essa é uma premissa básica, tá? Da mesma forma que, vamos chamar de Deus ou do universo, enfim, te criou, você também pode criar outras coisas. Até aí, tranquilo. Até aí, acho que a maioria das pessoas vai concordar que podem criar coisas na vida delas. Legal. Agora, qual que é a bifurcação entre a fé e o raciocínio fantasioso? Lembra do módulo 2? Wishful thinking? Então, presta atenção. Qual que é a diferença entre a fé e o raciocínio fantasioso? Quando você quer criar alguma coisa para você, você tem opções. Você pode criar a vida que você quiser para você. Contanto que essa criação esteja alinhada, em primeiro lugar, com Logos e, como consequência, com o seu cavalo. O seu cavalo é uma consequência de Logos, que vimos no módulo 2, tá? Aí você pode vir assim, pô, Carbonão, o que é Logos, cara? Pô, nem lembro mais desse termo. Você falou grego aí e tudo mais. É, grego mesmo. Então, o termo lógica deriva de Logos, mas Logos não é só lógica. Logos é mais ou menos, é como se fosse o código-fonte da criação. Então, você imagina que você tem um sistema operacional, imagina você ver o código-fonte. Sabe aquelas paradas que é open source, que você pode colaborar com outras pessoas e acrescentar detalhes no código-fonte? É mais ou menos essa mesma linha de raciocínio, só que para você.
Então, você tem uma habilidade criadora. Você pode criar coisas na sua vida. Você pode criar um futuro melhor para você. Você pode criar um futuro em que você tenha mais conhecimento, mais habilidades, mais felicidade, mais alegria, mais emoções positivas, mais progressão espiritual, moral, de técnicas e de todos os sentidos possível. Você pode criar essa vida, contanto que esteja alinhado com o Logos e com o seu cavalo. E é aí que a bifurcação acontece. Quando você tem a fé, você tem a ciência, você tem o entendimento do que você não sabe, entendimento que você não sabe. Como assim entendimento do que eu não sei? Entendimento que você não entende o que você não entende. E, conseguintemente, você percebe que, pô, eu estou numa sociedade em que eu entendo algumas coisas e outras pessoas entendem outras e a gente pode unir forças. É daí que vem o serviço ao próximo. E quando você não segue essa linha de raciocínio, por exemplo, quando você toma a ciência mainstream, a ciência, essa mesma ciência que falava que a Terra é plana, né? Essa mesma ciência que era inquestionável aí em algum tempinho atrás, quando você fica numa posição intransigente em relação a essa ciência e você passa a achar, dar mais valor ao que você sabe e a fechar as portas mentais para o que você não entende, para o que você não sabe, aí é o início do raciocínio fantasioso. É quando você quer muito acreditar numa coisa e você desconsidera aquilo que não faz parte do seu repertório, aquilo que não faz parte da sua trajetória. E é isso que eu percebo e muito nas minhas mentorias, é isso que eu percebo nos meus atendimentos. As pessoas, quando elas estão numa linha de raciocínio em que elas querem enriquecer fazendo a mesma coisa. Elas querem enriquecer do jeito delas. Elas não querem mudar. Elas querem o dinheiro, mas não querem o trabalho. Elas querem o ganho, mas não querem o esforço. Via de regra é assim. E qualquer mudança proposta a qualquer pessoa vai gerar um certo incômodo. E quando que gera esse incômodo? Quando a pessoa está num modo de raciocínio fantasioso. Quando a pessoa está num modo de raciocínio ainda orgulhoso e, portanto, desconsiderando o fator colaborativo das outras pessoas e desconsiderando os limites de entendimento da pessoa no mundo. Até onde vai o conhecimento da pessoa, até onde vai o conhecimento técnico da pessoa. Esse fator de humildização do conhecimento é fundamental para você, primeiro, ter mais tranquilidade na sua vida, ter mais fé na sua vida, colaborar com outras pessoas e, finalmente, trazer de fato as riquezas para a sua vida e também domar o seu cavalo melhor. Então, isso é um fator assim preponderante. Quanto mais humildade cognitiva você tiver e, consequentemente, comportamental você tiver, melhor será a sua habilidade de ter fé. E quando eu falo fé, eu falo no sentido bem amplo da palavra que vimos lá no módulo 2, ou seja, a união do entendimento, da empatia e também do entendimento que você não sabe, ou seja, o confiar. A fé mais popularmente associada, a semântica mais popular associada à fé, que é o que? É você confiar no incerto, é você confiar naquilo que está por vir, mesmo sem saber o que vai acontecer. Confiar na providência, confiar em Deus, confiar nos outros, confiar no mundo e também em você, em fazer a sua parte. Isso tem a ver com fé. Além disso, tem a ciência. A ciência do quê? Que você aprendeu sobre você. A ciência que você aprendeu sobre os seus indicadores de desempenho, sobre o mundo, sobre as habilidades técnicas que você quer fazer. Quanto mais ciência comprovada você tiver sobre as suas habilidades técnicas, sobre o seu modo de pensar e de agir, e mais indicadores você tiver para embasar essas métricas e essa ciência, mais fé você terá de maneira mais sustentável. Porque se você sabe que você está trabalhando, por exemplo, em média todo dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, às vezes 15 horas por dia, é uma questão de tempo até você chegar num retorno financeiro que você quer para você. Se você sabe que você está estudando para passar no concurso 2 horas todo santo dia, pô, 3 horas todo santo dia de estudo, de trabalho, de esforço mental,
todo santo dia, pô, às vezes 4, às vezes 5 horas de estudo. Tem mentorado meu que estuda 12 horas por dia. Conhecimentos mais técnicos, não para concurso. Mas ainda assim, é uma quantidade absurda de estudo por dia. Se você está nessa linha de raciocínio, se essa quantidade é real, é factível, é uma questão de tempo até você obter o resultado que você quer. Contanto que você não tenha intransigência cognitiva, ou seja, que as suas comportas mentais estejam abertas ao novo, estejam abertas a correções de curso, estejam abertas a ajustes mentais, ajustes de ciência, ajustes de entendimento. E é essa a principal diferença entre o raciocínio fantasioso e a fé. Quando você está no raciocínio fantasioso, você está fechado às mudanças de curso, às mudanças de entendimento, às mudanças de ciência. Ou, no máximo, você quer que as mudanças que você implemente satisfaçam a tua premissa, o teu desejo, ao invés de mudar a premissa conforme as circunstâncias. Já quando você está no modo fé, você muda a sua prerrogativa, a premissa conforme as circunstâncias, ou seja, você vai melhorando a sua ciência conforme novas coisas vão sendo descobertas e acrescentadas. É aquela coisa que nenhuma teoria é irrefutável, sabe? A ciência sempre está aberta a novas possibilidades, aquela coisa toda. Isso também no contexto de entendimento, no contexto de você entender como você funciona. A cada ingrediente novo acrescentado na complexidade da sua subjetividade, vai mudando um pouco o seu entendimento e mudando um pouco o seu repertório cognitivo e comportamental no mundo. Então, todo esse processo introdutório que eu fiz aqui é para você entender como domar o seu cavalo. A segunda parte do vídeo, agora eu vou te mostrar uma metodologia bem simples, tá? São 3 passos para você domar o seu cavalo emocional. E o seu cavalo vai te acompanhar pelo resto da vida, por toda a totalidade do curso, tá? E talvez resto seja um termo meio pejorativo, pela totalidade da sua vida, combinado? Então, bora lá. Vamos mostrar aqui a tela domando o seu cavalo. Legal? Então, tem aqui uma imagem meio salutar, né, de um pôr do sol e tudo mais, e com a pessoa montada no cavalo. Bonito. Então, bora lá. Você doma o seu cavalo através da autossugestão. Então, perceba que a autossugestão em si, ela é um pouco complexa de ser explicada, ela é um pouco complexa de ser entendida. Por quê? Porque a autossugestão não é só a repetição mecânica, tem que ser emocionalizada. E para isso você precisa entender o seu cavalo. Para isso você precisa ter aquela doma mais índia, aquela doma que você dá valor ao que o seu cavalo sente, ao que é importante para o seu cavalo, tá? Então, olha só, primeiro passo para você domar o seu cavalo, ter um propósito definido, um objetivo, saber exatamente o que se deseja e por quê. E aqui está sublinhado por quê. Por quê que está sublinhado, né? Porque, muitos porquês, é importante, quanto mais motivos você tiver, mais aderência você tem a executar o plano. Agora, você vai ter mais motivos quando? Né? Quando você vai ter mais motivos? Quando você entender o que é importante para o seu cavalo. Então, esses 2 primeiros módulos aqui, ou capítulos, né? Agora ficou as 2 palavras querendo dizer a mesma coisa. O desejo vai te mostrar como é que você cria esse desejo para você. E se você for ver aquela coisa de integração social, aquela coisa de necessidade de satisfação de autonomia e tudo mais, é o quê? É uma maneira de você explicar o comportamento e as preferências do seu cavalo. O seu emocional, ele preza pelo quê? Por integração social. O seu emocional, ele preza pelo quê? Por autonomia, por autodeterminação. De certo modo, isso faz bem para o seu emocional. Então, veja novamente o módulo 1 sobre desejo e você vai entender um pouco melhor. Agora, com esse conhecimento do seu cavalo, por isso que esse curso aqui é para você ver várias vezes, tá? E você vai entender, bom, agora eu tenho motivos para conquistar um objetivo. E presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Presta bem atenção, tá?
bem atenção. O que vai te levar ao sucesso é uma meta motivadora, não é uma meta, não é um objetivo, não é um propósito apenas definido, é um propósito definido e motivador para você. Por isso tem aqui porquê sublinhado. É o propósito motivador que vai te levar para o seu objetivo. Então, se você, por exemplo, quer ser milionário, você quer ser milionário? Isso tem que ser motivador para você. E na maior parte dos casos, não é motivador para as pessoas ser milionário. Serem milionárias não é motivador para as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não entendem os milhões como algo necessário a priori para elas. De via de regra, o que as pessoas, o que o cavalo, melhor dizendo, das pessoas quer? A tranquilidade, ter o pasto lá para ficar, ter uma relativa segurança, uma tranquilidade, e é isso. Agora, perceba que o cavalo no estado natural, assim como você no seu estado natural, não vai tender, ou seja, não vai em direção ao crescimento, você vai em direção à inércia. É que nem um carro, se você soltar o pé do acelerador, eventualmente ele vai parar. Então, se o seu cavalo ele não tende à evolução, ao progresso, você tem que infligir, digamos assim, essa crença ao seu cavalo, esse hábito ao seu cavalo. E como é que você incute isso no seu cavalo? Através das ações, com um propósito definido, algo que te ative com um desejo e com motivos que sustentam esse desejo. O desejo em si é algo que chame suficientemente a atenção do seu cavalo para ir naquela direção. E os motivos é o que mantém o seu cavalo na cavalgada até a direção do objeto do seu desejo. E para isso, capítulos 1 e 2 vão te esclarecer bastante como ter um propósito definido. Lembrando, o que é a fé? É o entendimento mais ciência do que você sabe e que você não sabe, ou seja, você ter empatia e confiar. Porque o seu cavalo emocional, ele é, de certo modo, meio temerário com algumas situações desconhecidas. O seu cavalo ele está acostumado a ficar naquele terreno, naquela frequência, naquela vibe. Se você leva o seu cavalo para um novo terreno, um novo território, isso vai ser um pouco assustador para o seu cavalo no começo. Então, quando você tem a fé, você se blinda dessas, digamos assim, dessas inseguranças do seu cavalo, que podem se refletir como? Na sua procrastinação, que podem se refletir como? No seu modo suplicante ou no modo congelar, sabe? De você evitar trabalhar em direção ao que você quer para você. Lembrando, o que você quer para você tem todas as conotações possíveis e não apenas financeiras. Então tem aqui desejo ardente. Então vamos lá. Vamos voltar aqui que já ficamos um tempo demais no slide. Fiquei em miniatura. Então olha só, motivos sustentam a cavalgada emocional em direção ao seu objetivo. E o desejo é um destino, é um ponto de chegada, um ponto final, digamos assim, uma referência futura que é suficientemente atrativa para o seu cavalo. E aí você percebe que, se você não conhece o seu cavalo, como é que você vai definir um desejo suficientemente intenso para você? Como é que você vai definir algo suficientemente motivador para você se você não conhece o seu cavalo? Entendeu? Então, conhecer o seu cavalo é fundamental para você definir e ter o desejo, ter o fogo do desejo quente o suficiente para te propelir, para te mover nessa direção. Então, desejo ardente você tem quando? Quando você conhece o seu cavalo. E aí você sustenta isso com o quê? Com motivos objetivos, coisas, quantias e subjetivos, emoções e sentimentos. Então, quando as quantidades têm a ver com o seu cavalo, ou seja, quando elas suscitam no seu cavalo razões ou respostas emocionais, aí você tem aderência ao desejo. Quando os motivos subjetivos, quando as emoções por si só, elas são, digamos assim, motivadoras, quando a causa emocional é motivadora para você, novamente, isso também te dá aderência ao desejo e às ações para realizar o desejo, tá? Então,
Olha só, isso é o princípio da autossugestão, tá? Parece simples, mas é bem complexo. E visualização temperada com emoção mais repetição. É hora de dar razão ao desejo ardente ao reforçar os seus porquês. Vamos voltar aqui novamente. Como assim? Dar razão e reforçando os seus porquês. Lembra que você tem a capacidade criadora? Você vai usar isso para criar conexões de significado, conexões semânticas para você, com base no que você quer realizar para você. Então, se, por exemplo, o ficar milionário, 1 milhão, é importante para você, você vai criar conscientemente significados com esse milhão, associados a esses milhões, entende? Para que isso motive o seu cavalo em direção aos milhões. Uma coisa é você ter um motivo racional, lógico. Ora, com milhões eu vou ter uma renda fixa de tantos por cento ao mês, eu vou ter uma tranquilidade X, Y, Z. Isso é muito racional. Seu cavalo não fala essa língua racional, ele fala a língua das emoções. Então pode ser que, por exemplo, você queira muito provar para alguém que essa pessoa estava errada, ou que você está certo, ou que você queira presentear alguém e para isso você precisa de milhões. Pode ser que você, por exemplo, queira experimentar coisas novas e queira o suficiente, de forma motivadora o bastante, para você trabalhar para virar milionário. Então, você tem vários motivos e descubra os seus motivos. Descubra o que te motiva. Perceba as músicas que você ouve, o que te ativa emocionalmente, as situações que te ativam emocionalmente. Faça esse exercício. O que me ativou emocionalmente nos últimos 3 meses e que emoções eu senti? Quais eram as situações? Quais eram as crenças associadas? Vai ter conteúdo extra na área de membros para te ajudar esse modelo, esse passo a passo, para você descobrir o que te ativou emocionalmente, tá? Então, voltando aqui, domando o seu cavalo, a visualização, ou seja, você usar o modo imaginação, da mesma forma que você lê um livro, temperada com emoção e repetição. Aí você cria essas conexões semânticas e vai reforçando os seus porquês. Lembrando que, quando isso está alinhado com logos, quando está alinhado com a fé, o princípio, o estado de espírito da fé, aí você consegue realizar. Quando você não está alinhado com a fé, quando você não está alinhado com os princípios, com logos e tudo mais, aí você tem chance de se frustrar no caminho, entende? Então, não é a certeza de você realizar. Então, ande na certeza, mesmo que a certeza seja a certeza que você não sabe, uma certeza da incerteza, isso também é fé, ok? Então, você já está ferido, você já sofreu, e já sofreu bastante. Se você está aqui na Terra, você sofreu bastante. A encarnação na Terra é uma encarnação difícil, é uma encarnação complicada, sabe? É uma encarnação penosa. Você tem mais amarguras do que alegrias com uma encarnação na Terra. Você tem experiências de luto, você tem experiências de luta, você tem experiências da solidão, da incerteza absoluta em relação a qualquer coisa. Você tem, inclusive, uma espécie de. Bom, para quem segue a linha espírita, você tem a amnésia encarnatória. Para quem segue a linha, digamos assim, mais diversa, você tem uma incerteza absoluta de tudo o que você vai fazer na vida. Você não sabe nada. Muitas vezes você fica até os seus 50 anos e perdido na vida. Tem gente que eu já atendi com mais de 40 anos que ainda queria se encontrar profissionalmente, que não sabia o que queria fazer da vida. Então perceba que não é fácil você encontrar o seu propósito. Não é fácil, não é porque é demérito dessas pessoas mais experientes que elas não encontraram o propósito delas. E é porque é difícil mesmo você ter um propósito. É difícil mesmo você saber o que você quer fazer. É difícil, então você já está ferido, você já está, sabe, machucado, você já tem escoriações emocionais, mentais. Então é hora de você fazer esse sofrimento valer a pena. Vai doer mais para você ficar na obsessão, ficar na estagnação, e sim, eu disse obsessão. Quando você está obcecado, você está com a mente fechada ao novo. É diferente de você estar no modo farejador, que você está ligado a qualquer coisa nova, a qualquer estímulo novo. Quando você está obcecado, você está bitolado, você se fecha ao novo.
Então, tem muita conotação distinta em relação a esse termo, tá? Então, assim, tem gente que acha que obsessão é bom. Pode até ser, no sentido de você tirar o foco das distrações. Mas no sentido mental, se você tem uma obsessão absoluta, você se fecha ao novo, você se fecha a técnicas novas, você se fecha a melhorias contínuas, tá? Então, tenha a mente aberta, combinado? Intervalinho rápido e já voltamos. Prontinho, intervalinho feito, você vê a mágica da edição, né? Então, olha só, você já está sofrendo, e vai ser pior para você continuar na obsessão, vai ser pior para você ficar bitolado do que você se humildizar, tá? Esse é um termo que não tem no dicionário. Se humildize. Perceba que você não sabe tudo. Perceba que a sua bitolação com um objetivo pode ser equivocada. Perceba que você pode estar errado. Perceba que você pode estar andando em círculos. Perceba que se você aceitar ajuda, você pode chegar mais rápido ao teu objetivo. Perceba que se você tiver outras pessoas junto com você, você vai ficar mais feliz. Perceba que as suas ideias pré-concebidas podem ser erradas. Se dê a chance de você estar equivocado. Se dê a chance de você estar trilhando um caminho menos que ideal para você. Se dê a chance cognitiva de você melhorar ainda mais. Então, faça o seu sofrimento, faça todo o peso, todo o fardo que você está carregando valer a pena, tá? Então, faça o seu sofrimento valer a pena. E, finalmente, sacrifique o conforto de hoje pela glória do amanhã. Sacrifique o conforto de hoje pela glória do amanhã. E olha só, quando você está disposto a sacrificar o agora pelo depois, isso não é só financeiramente falando que eu quero dizer. Isso não é só emocionalmente, mentalmente, isso é em todos os aspectos. Como é que você sacrifica mentalmente hoje pelo amanhã? Quando você abre mão de uma crença. Você parte do pressuposto que a crença pode estar equivocada. Quando você abre mão do conforto cognitivo, do conforto emocional, do conforto mental, da previsibilidade pelo incerto, pelo amanhã, isso requer coragem e requer fé. Entende? Então, e essa fé, essa coragem, pode ter certeza que não tem aqueles que vivem só no modo raciocínio fantasioso, aqueles que fazem sempre as mesmas coisas, que vivem a mesma vida por 50 anos e chamam de carreira, aqueles que fazem as mesmas coisas e acham que tem alguma diversidade, algum progresso. Não seja essas pessoas, seja único. Cada dia que você viver, tenha progresso, tenha a mente aberta, viva o novo, porque o planeta, de forma geral, está se aprimorando dia após dia. As configurações da vida, do universo, cósmicas e tudo mais, estão se aprimorando dia após dia. Você estagnar-se é você, na verdade, decair. É você manter o mesmo nível, mesmo com mais tempo experienciado, é você estagnar e, portanto, decair. Isso é uma verdade no mercado, né? Estagnação significa queda. Então, por que que você não aplica isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, como pessoa? Por que que você não aplica isso ao seu cavalo? Por que que você não aplica isso na sua mente? Perceba, se você não está progredindo, você está automaticamente regredindo. Então, para você progredir, como é que você faz? Entenda o seu cavalo, esteja aberto a mudanças. Você pode ser, digamos assim, mais focado na sua rotina. Agora, não deixe que esse foco se transforme numa intransigência, num método quadrático. Não deixe que o seu desejo te torne, digamos assim, caduco em relação ao próprio desejo, ao próprio querer. Não permita que uma crença que foi útil para você no passado te impeça de crescer no futuro. Não deixe que a sua experiência infantil, a sua ontogênese, não deixe que ela seja determinante para o seu futuro. Não deixe que escrevam o seu destino. Escreva você o seu destino. E tem gente que copia o destino que escreveram para ela e acha que está sendo protagonista. Portanto,
Saiba qual é o destino que querem para você. Saiba qual é o desfecho que as outras pessoas têm planejado para você. Você está numa empresa, qual que é o destino que tem planejado para você? É aquele plano de carreira basicão, que se você ganhar nas cifras de hoje, se você tiver um salário de 30 mil, é muita coisa. E o seu destino? Como é que você escreve o seu destino como real autor do seu destino? Qual que é o teto do seu destino? Será que existe? Ou será que nem o céu mais é o limite para você e você pode conseguir o que você quiser? Mediante o quê? A disciplina, sim, o desejo, sim, a fé, certo, a autossugestão. Agora, com a mente aberta ao novo, aberta a novas possibilidades. E perceba, aberta a novas possibilidades para crescimento. Porque tem gente que abre a mente no sentido de, decepcionou-se e aí apequena o sonho, enclausura o próprio sonho, porque teve uma decepção. Então, não enjaule o seu sonho porque você, digamos assim, sonhou alto demais, entende? Ao contrário, melhore a sua técnica, melhore as suas capacidades para chegar no nível do seu sonho. Essa é a diferença. Tem gente que muda o tamanho do sonho para se adequar a uma realidade que foi imposta de fora. Tem gente que muda a si próprio, que melhora a si próprio, que se transforma, que melhora em capacidade, em técnica, em conhecimento. Para quê? Para mudar a realidade de fora. Então, essa é a mensagem final que eu quero deixar para você. Sacrifique o conforto de hoje, o conforto da previsibilidade de hoje, o conforto de você ter certezas absolutas de hoje, conforto mental, conforto cognitivo, conforto comportamental, conforto interrelacional, conforto de relações humanas. Sacrifique isso pela glória do amanhã. Qual que é a rotina enfadonha de uma vida em casal? Sacrifique essa rotina enfadonha pelo quê? Pela glória do amanhã, pelo romance reavivado, pela experiência do entusiasmo, do amor, cada vez mais forte na sua vida. Sacrifique o seu conforto cognitivo de você ter várias certezas hoje pela glória do amanhã, do conhecimento extra adquirido amanhã, do conhecimento técnico adquirido, que vai reduzir o seu tempo de esforço e aumentar os seus resultados, que vai te dar congruência, consonância com o quê? Com o teu objetivo. Sacrifique o seu conforto emocional cognitivo de você achar que o seu cavalo só responde de um jeito e tente entendê-lo melhor e tente semear pensamentos melhores para você e tente focar em coisas melhores para o seu cavalo. Sacrifique a sua certeza de hoje pela glória do amanhã com fé, tá? Quando você está disposto a sacrificar quem você está agora para quem você vai se tornar no futuro, isso é a rota, é a avenida para o sucesso, tá? Então, quem disse essa frase foi um palestrante motivacional norte-americano chamado Eric Thomas. When you are able to sacrifice what you are for what you will become. Quando você está disposto a sacrificar quem você está agora por quem você vai se tornar no futuro. Isso é sucesso. Combinado? Então, nos vemos no próximo vídeo e tem coisa interessante aí no próximo vídeo, tá? Tem coisa aí bem legal. Vamos falar sobre o seu pasto emocional, o seu plantio emocional. Vimos o seu cavalo, já entendemos como domar o cavalo. Legal, mas o cavalo tem fome, o cavalo quer comer. Como é que você vai alimentar esse cavalo? Quais emoções você vai usar para alimentar esse cavalo? Quais pastos são melhores do que outros? Quais pastos emocionais são mais nutritivos do que outros? Fico com você. Até o próximo vídeo e, portanto, revise, veja novamente, faça anotações, faça a sua declaração de plantio mental e a gente se vê. Até o próximo vídeo!